Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do No Ponto Pro Ponto. E nesse vídeo de hoje a gente vai olhar ainda para a questão 50 do TPS de 2024 de História Mundial. Dessa vez a gente vai avaliar o último item dessa questão. Vamos lá? Enunciado na tela, bom, percebam que é um item mais longo que os outros 3 itens que a gente já teve a oportunidade de analisar, mas ainda assim é um item muito simples, muito fácil. Imagino que quase todos vocês tenham acertado quando tentando julgá-lo. Vamos a ele. Com o advento da Revolução Industrial, o uso econômico do tempo foi rapidamente assimilado pelos trabalhadores das fábricas e dos demais setores produtivos, tendo os aspectos culturais e as formas de execução de tarefas do cotidiano se adequado simultaneamente às novas exigências laborais do capitalismo incipiente. Então, é um item que fala que o uso econômico do tempo foi rapidamente assimilado pelos trabalhadores, como se os trabalhadores assimilassem, incorporassem de imediato a temporalidade da Revolução Industrial, a temporalidade do trabalho na fábrica. E como a gente já teve oportunidade, inclusive, de insinuar em outros itens, essa temporalidade foi imposta. Essa inserção do trabalhador urbano na fábrica foi uma inserção traumática e que provocou, no longo prazo, uma mudança na mentalidade, de forma que não dá para a gente falar em velocidade em um processo de revolução industrial que foi marcado pela sua profundidade e pela sua lentidão. Mas o item não está errado só por causa disso, né? O uso econômico do tempo foi rapidamente assimilado pelos trabalhadores das fábricas e dos demais setores produtivos, tendo os aspectos culturais e as formas de execução das tarefas do cotidiano se adequado simultaneamente às novas exigências laborais do capitalismo. Na verdade, as exigências laborais do capitalismo vão demandar uma readequação, vão reinventar algumas das tarefas do cotidiano, a fim de facilitar esse processo de adaptação, a fim de facilitar esse processo de adequação. Esse é mais um item que olha para a seção 1, para o ponto 1 do edital de História Mundial, mas dessa vez com uma ênfase maior no impacto social do desenvolvimento capitalista. Vocês sabem que, pelo menos quem conhece o meu trabalho à frente do ZG, sabe que quando ministrando as aulas de História Mundial, História do Brasil, eu não fico estimulando o debate historiográfico, não fico falando muito das leituras, da historiografia, mas eu acho que aqui no YouTube, já que a gente está fazendo um raio-x dos itens, acho que vale a pena a gente tentar entender, tentar localizar, nem sempre é possível fazer isso, mas tentar localizar aquele autor que está estimulando, está motivando o item. Nesse caso, quando se fala, por exemplo, nessa ideia do uso econômico do tempo, me parece que a grande referência para a banca é o historiador britânico, não o Hobsbawm, mas o Edward Palmer Thompson, né? O A.P. Thompson. O erro do item, de novo, está em assumir a velocidade de um processo que é lento. Esse processo da assimilação do tempo da fábrica, ele é de longa duração, ele traz resistência, ele é marcado pela violência cultural, porque não é um processo absorvido naturalmente, é um processo imposto. Então, nesse encontro de hoje, a minha ideia é pensar com vocês essa invenção do tempo industrial. Não é a primeira vez que a banca cobra esse tipo de abordagem, uma abordagem mais influenciada ali pela obra do Thompson.
A temporalidade é imposta de forma traumática e é uma temporalidade que vai levar ali mais de uma geração para se consolidar. Como eu falei nos nossos outros encontros aqui, esse tempo industrial, essa sociedade industrial e a própria sociedade de classes, ela vai levar cerca de 100 anos para se consolidar, para efetivamente se consubstanciar. Essa consciência de classe operária é algo que vai se moldando, principalmente, se construindo, principalmente, ao longo da primeira metade do século XIX, do período oitocentista. Existe um tempo pré-industrial que se opõe e que é superado por esse tempo da fábrica, por esse tempo industrial. O tempo pré-industrial, ele é o que eu diria um tempo task-oriented, como vocês podem ver no quadro, um tempo orientado para a tarefa. Você tem plantio, você tem cultivo, o trabalho termina quando você cumpre aquela tarefa. Tanto o camponês quanto o artesão dessa sociedade pré-industrial, ele trabalha efetivamente para terminar o que ele precisa fazer. Com isso, o que se percebe relacionado ao trabalho é que esse trabalho tem, sobretudo, um ritmo irregular. Ele eventualmente vai ser mais intenso nos tempos de colheita, quando a gente olha para essa sociedade predominantemente agrária, quando chega o inverno, a gente observa uma lentidão no trabalho, menos trabalho efetivamente. As estações do ano cumprem um papel muito importante, no sentido de condicionar, no sentido de orientar, no sentido de intensificar ou não o trabalho. E nessa vida pré-industrial não existe uma separação nítida entre o trabalho e o resto da vida. O trabalho vai acontecendo como algo natural. Então, a gente olha para a fábrica, quando a gente olha para o tempo da indústria, o trabalhador entra numa fábrica, ele bate lá o ponto e deixa muito claro que ele entrou, que o trabalho dele começou, e a partir dali ele entra numa jornada de trabalho de tantas horas. Nesses tempos iniciais da Revolução Industrial, 12, 14 horas de trabalho. Era uma jornada muito dura. Hoje ainda é dura para muita gente, mas no começo da Revolução Industrial, quando não havia aquela legislação, que existe hoje para proteger o trabalhador, esse trabalhador era muito mais explorado. Então, na sociedade industrial, existe uma separação nítida. Existe o tempo dedicado ao trabalho e o tempo que é gasto quando aquele operário não está mais no pátio da fábrica. E nessa sociedade pré-industrial, essa ideia de vender o tempo de trabalho, vender horas de trabalho, era algo inconcebível. Isso é uma lógica que se consolida apenas na sociedade industrial, mas que soa absurda para um camponês do século XIV, do século XV. Ele vende produto, ele não vende o seu tempo de vida. Desse tempo pré-industrial, a gente passa para esse choque do time is money. O tempo e o tempo de trabalho, a exploração do trabalho gera dinheiro. O patrão compra o tempo do trabalhador e cada minuto ocioso, cada minuto perdido, cada minuto sem trabalho, ele gera prejuízo para esse patrão. Então a gente tem muito mais do que o paradigma da produção task-oriented, a gente tem o paradigma da produtividade. A produção via maximização dos recursos no momento em que o trabalhador está na fábrica. No momento em que o trabalhador está na fábrica, no momento em que o tempo do trabalho está sendo observado, esse trabalhador precisa maximizar o tempo dele que ele está dedicando, o esforço e o uso daquele material que ele tem disponível. Então é um tempo que precisa ser produtivo. E é interessante observar como muitas vezes esse tempo do relógio é manipulado pelo patrão, principalmente no começo
da Revolução Industrial para trazer ainda mais produtividade. Por exemplo, os empregados na fábrica, no início da Revolução, eles eram proibidos de levar o relógio. Os trabalhadores não podiam usar os seus próprios relógios para monitorar o tempo, porque o patrão, assim, podia manipular o tempo e eventualmente atrasar a saída dos trabalhadores ou adiantar a entrada dos trabalhadores no pátio da fábrica. Claro que os trabalhadores vão tomando consciência disso, entendendo que o patrão está prejudicando, e o resultado são revoltas, quebra-quebra, né, todos aqueles embates que a gente observa ali no começo do século XIX, que ajudam também a criar essa identidade, né? Nós somos os oprimidos, eles são os opressores, nós somos a classe trabalhadora, essa classe que está vendendo o tempo, e é importante que a gente se una para não ser explorado por aquele que é o dono dos fatores de produção e exige da gente produtividade. Ainda nessa linha, né, de familiarização com o tempo da fábrica e imposição do tempo da fábrica, o Thompson fala algo interessante em um dos seus livros. Ele traz como estudo de caso a chamada Saint Monday. A ideia é, no início da Revolução Industrial, ainda no começo do século XIX, era comum que os trabalhadores não trabalhassem às segundas. E a Saint Monday é uma lógica, um fenômeno que dura até bem avançada a primeira metade do século XIX. Então, os trabalhadores usam ali aquele dia, né, a segunda-feira, para se recuperar eventualmente da bebedeira, dos excessos do final de semana, daquele ritmo frenético do final de semana. A segunda-feira vira uma pausa para que nos próximos dias eles sejam mais exigidos, um ritmo frenético agora voltado para o trabalho. Então é interessante como existe essa percepção por um bom tempo de que o trabalho é essencialmente irregular, e o patrão vai tentando ali tornar o trabalho uma experiência constante, regular e máxima. A assimilação ao tempo da fábrica, ela demora a acontecer. E é por isso, vamos voltar aqui ao item, que esse item está bastante errado. Porque ele fala que o uso econômico do tempo foi rapidamente assimilado. Isso é um processo que demorou muito a ser, de fato, observado. A imposição de um modus vivendi está ali, nesse pacote, né, de adequação dos trabalhadores a uma nova temporalidade. A gente tem um cerco institucional, inclusive, de longa duração, que é imposto com o objetivo de promover, acelerar, na medida do possível, essa adequação. Uma das instituições muito importantes no sentido de promover essa adequação do trabalhador à nova temporalidade da Revolução Industrial é a escola primária. A popularização da escola primária e na esteira da formação dos Estados nacionais, esse papel jogado pelo Estado de oferecer o ensino primário gratuito muitas vezes, porque é na escola primária que a criança é ensinada a obedecer ali o sinal, a obedecer o horário. E esse paradigma industrialista ainda é um paradigma vigente nas escolas de hoje, né? Num contexto em que a gente já está num paradigma pós-fordista, a gente já superou e muito a lógica do pátio da fábrica, mas no plano das mentalidades, o pátio da fábrica ainda dá o tom da nossa rotina, né? A gente tem que chegar à escola sempre no mesmo horário, obedecer ao sinal de um tempo para o outro, esperar a hora do recreio para poder descansar. A gente tem um tempo limitado para descansar. A maioria das escolas ainda veicula esse paradigma, né? Com os corpos sendo domesticados desde a infância, o corpo sendo preparado para essa temporalidade da fábrica, né? O corpo preparado para a fábrica. Para além da igreja como instituição, o Thompson fala também do fenômeno da disseminação da igreja metodista nesse período, ao longo, principalmente da primeira metade
do século XIX, né? O metodismo e a sua promessa de uma revolução espiritual que valoriza o trabalho e que valoriza o tempo produtivo. O metodismo ganha força em meio a esse processo de urbanização, em meio às transformações sociais observadas, né? Transformações sociais promovidas pela Revolução Industrial. Então, o metodismo entendia que o desperdício de tempo era um pecado mortal. Então, percebam que existem instituições que vão cerceando esse homem da cidade, esse homem que trabalha na indústria, e vão contribuindo para transformar a mentalidade desse homem. Então, em síntese, essa adequação cultural, volto a dizer, é um processo de reeducação forçada. Está muito longe, e aí de novo, o item alude, vamos voltar ao item. O item fala de um processo de execução simultânea, né? As formas de execução, as tarefas do cotidiano se adequando simultaneamente às novas exigências laborais do capitalismo incipiente. Na verdade, não tem nada de simultâneo nesse processo de adequação cultural. Leva mais de 100 anos para que se naturalize essa conduta, essas exigências laborais. Isso demanda, como eu disse, a mudança na mentalidade das pessoas, né? A partir desse fluxo, dessa migração do campo para a cidade, tem-se gradativamente um processo de mudança na mentalidade. Então, reiterando algo que eu já falei nas últimas aulas, a Revolução Industrial, ela não é só uma revolução técnica, ela não é só uma revolução econômica, ela propõe uma mudança, em última instância, em algum grau, na natureza daquele homem, né, que vem do campo, na natureza das relações humanas e na relação do homem com o meio, com o espaço ao qual ele pertence. Ok? Bom, terminamos então a primeira questão do TPS de História Mundial de 2024. A partir do vídeo que vem, a gente vai olhar para um outro tema diferente, novos itens que vão inspirar novos insights, novas contribuições. Por hora, eu fico por aqui. Até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.